Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Jairo Beraldo e o assunto da aula de hoje é fundamental para a sua prova do Enem: as variações linguísticas. Mas antes, como é de praxe, já deixe seu like, clique nos sininhos das notificações e vamos ao trabalho. Galera, para a gente falar de um dos assuntos mais importantes para a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem, nós vamos iniciar com a utilização de um texto do José Luiz Fiorin, uma sumidade no assunto, texto que já caiu em muitas provas de vestibulares, inclusive na prova da Universidade Federal de Pernambuco. E o texto nos diz o seguinte, vamos lá. É um mito a pretensa possibilidade de comunicação igualitária em todos os níveis. E isso é uma idealização. Todas as línguas apresentam variantes, o inglês, o alemão, o francês, etc. Também as línguas antigas tinham variações. O português e outras línguas românicas provêm de uma variedade do latim, o latim chamado latim vulgar, muito diferente do latim culto. Além disso, as línguas mudam. O português moderno é muito distinto do português clássico. Se fôssemos aceitar a ideia de estaticidade das línguas, deveríamos dizer que o português inteiro é um erro e, portanto, deveríamos voltar a falar latim. Ademais, se o português provém do latim vulgar, poder-se afirmar que ele está todo errado. A variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Aos mais jovens e os mais velhos, os que habitam numa região ou noutra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou outra classe social e assim por diante. O uso de determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão num desses grupos, dá uma identidade para seus membros. Aprendemos a distinguir a variação. Quando alguém começa a falar, sabemos se é do interior de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens, que determinadas formas se usam em situações informal, mas não em ocasiões formais. Saber uma língua é conhecer variedades. Um bom falante é poliglota em sua própria língua. Saber português não é aprender regras que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variedades não são feias ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes. São simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. Nosso homem simples do campo tem dificuldade de comunicar-se nos diferentes níveis do português, não por causa da variação e da mudança linguística, mas porque lhe foi barrado o acesso à escola, ou porque neste país se oferece um ensino de baixa qualidade às classes trabalhadoras e porque não se lhes oferece a oportunidade de participar da vida cultural das camadas dominantes da população. José Luiz Fiorin, Atlas do Primeiro Congresso Nacional da Abralim. Galera, gostaria que ficasse claro por meio da leitura desse texto, gostaria de que nós percebêssemos juntos que o Fiorin ele está falando o quão natural é o fenômeno da variação linguística em todas as línguas, em todos os idiomas. Primeiro ele reconhece que as línguas, elas variam, elas se modificam no decorrer do tempo. Observem que nós saímos lá do latim clássico, chegamos ao latim vulgar, e o latim, de tanto se modificar no decorrer do tempo, deu origem às chamadas línguas neolatinas, das quais, por exemplo, a língua portuguesa faz parte. Então nós temos uma variação no decorrer do tempo. As línguas também variam de acordo com os grupos sociais. Nós temos dentro de uma mesma sociedade pessoas mais jovens e mais velhas, desse ou daquele gênero, dessa ou daquela profissão, dessa ou daquela classe social, com esse ou aquele nível de escolaridade, e todos esses fatores fazem com que as pessoas se agrupem dentro de uma mesma sociedade e que adquiram características específicas na forma de se utilizarem da língua. Outro fator importante é o fator regional. Dentro de um país com proporções regionais, como é o caso do Brasil, a linguagem que é utilizada pelo indivíduo do Ceará é diferente da linguagem usada pelo indivíduo que mora no Rio de Janeiro, ou que mora em Goiás, ou que mora no Rio Grande do Sul. E um último fator é o contexto. Nós
normalmente adequamos o nosso nível de linguagem em razão do contexto em que nós nos inserimos. Nós sabemos que, em contextos mais formais, nós devemos usar variedades mais formais. Em contextos mais informais, variedades mais informais. Então, há uma série de fatores, tanto no nosso cotidiano, quanto no nosso processo de formação, que fazem com que nós manifestemos a língua em suas diferentes formas. Bom, pessoal, com base no que foi lido e foi explicado, nós conseguimos fazer uma definição para as variações linguísticas. Nós podemos dizer que as variações ou variedades linguísticas são as diferentes formas de manifestação da língua, a qual se adapta às diferentes características socioculturais dos diferentes grupos de falantes. Então, essa seria uma síntese do texto que nós acabamos de ler. Diferentes formas de manifestação de um mesmo idioma em razão das diferentes características dos falantes e dos grupos sociais em que eles se inserem. Bom, galera, por questões didáticas e para nos adaptarmos às questões tanto do Enem quanto dos demais vestibulares, nós vamos dividir as inúmeras, as centenas, as milhares de variações linguísticas em 4 grupos de estudo. O primeiro grupo é composto pelas variedades regionais, geográficas ou diatópicas. O segundo grupo envolve as chamadas variedades sociais ou diastráticas. O terceiro grupo envolve as variedades históricas ou diacrônicas. E o último grupo envolve as variedades estilísticas ou diafásicas. O primeiro grupo de variedades que nós temos, as regionais ou geográficas ou diatópicas, elas caracterizam as variedades linguísticas típicas de determinados espaços geográficos, típicas de determinadas regiões. Em um país com dimensões continentais como o Brasil, são variedades que são muito nítidas, são muito perceptíveis. A linguagem do goiano, do nordestino, do sulista, do carioca e assim por diante. Nós percebemos essas variedades por meio de 2 elementos. Primeiro deles, o regionalismo, que são palavras ou expressões típicas de uma determinada região. Por exemplo, nós temos as palavras mandioca, macaxeira e aipim. No Centro-Oeste é mais comum o uso do termo mandioca, macaxeira já é mais comum no Nordeste, enquanto o termo aipim é mais comum no Sul e no Sudeste do país. O segundo elemento que me permite perceber a variedade regional é o sotaque. E o sotaque já é um fenômeno fonético. Está ligado à peculiaridade, à forma específica pelo qual certas regiões pronunciam determinados fonemas. É o caso do R puxado em porta, muitas vezes ligado à linguagem do caipira, do homem do ambiente rural, do goiano. Ou mesmo o pois, esse som chiado do S, típico da variedade regional dos cariocas. Segundo grupo de variedades, as variedades sociais ou diastráticas. A palavra diastráticas ela vem de estrato social, de divisão social, de segmentação social. São as variedades linguísticas que não mais estão ligadas ao aspecto espacial, territorial, mas sim estão ligadas ao grupo social em que o falante se insere. E os grupos sociais em que nós nos inserimos podem ser definidos pela nossa profissão, pela nossa idade, pelos nossos interesses culturais ou esportivos, pelo nosso nível de escolaridade, pela classe socioeconômica. Todos esses fatores nos direcionam para determinados grupos sociais. Eu percebo essas variedades levando em consideração, primeiramente, as gírias, que são palavras ou expressões normalmente vinculadas ao grupo jovem, normalmente efêmeras, transitórias, passageiras e informais. Por exemplo, a palavra tubo é uma gíria muito usada por grupos de surfistas. A palavra resenha, hoje muito utilizada como gíria por jogadores de futebol, por alguns tipos de músicos, galera do sertanejo, do pagode, para caracterizar uma espécie de reunião informal entre amigos, uma festinha, são gírias. E um outro elemento que contribui para que eu perceba as variedades sociais são os chamados jargões.
que são termos técnicos, que são palavras ou expressões típicas de um determinado ambiente profissional. É o caso da palavra ou da expressão habeas corpus, do mundo do direito, do mundo jurídico, do termo geriatria, ligado à medicina, do termo carburador, ligado à mecânica automotiva, variedades históricas ou diacrônicas. São variedades linguísticas que eram comuns no passado, mas que já caíram em desuso. Normalmente você vai se deparar com elas em textos literários. Normalmente você vai percebê-las em textos de escolas literárias dos séculos XVII, XVIII, XIX, início do século XX. E o que marca para nós a presença das variedades históricas é o uso de arcaísmos. Um arcaísmo é uma palavra ou expressão que era comum no passado, comumente utilizada no passado, mas que já caiu em desuso. Então, por exemplo, se você se depara com um texto em que há lá vossa mercê, hoje já substituído por você, foto com PH, cousa no lugar de coisa, dous no lugar de dois, todas essas estruturas são arcaísmos e caracterizam o texto como sendo de variedade histórica. Última variedade, variedades estilísticas ou diafásicas. São as variedades linguísticas que surgem da capacidade do falante de adequar o seu nível de linguagem em mais ou menos formal de acordo com o contexto. Então ela está ligada ao princípio da adequação linguística. Por exemplo, quando nós temos a presença de um falante que em uma entrevista de emprego se utiliza de uma variedade mais formal, mais rebuscada, e assim que sai de lá, encontra os amigos em um bar e nessa conversa se utiliza de uma linguagem mais informal. Note que esse mesmo indivíduo usou duas variedades distintas, uma mais formal e a outra mais informal, ambas adequadas ao contexto, ambas adequadas ao estilo do texto em questão, uma situação formal e outra informal. Galera, espero que tenham gostado dessa aula. Se sim, deixem seus comentários, deem uma olhada nos links da descrição, compartilhem esses vídeos do Brasil Escola com os seus amigos e se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora e siga as nossas redes sociais. Até a próxima, um abraço!